O reino de Deus, aleluia, o reino de Deus, ele é semelhante a um pai de família. Quando a Bíblia destaca, aleluia, sobre a expressão reino de Deus, aqui eu quero puxar 4 coisas importantes sobre a vinha. Primeiro, nós descobrimos que a vinha, ele é semelhante a um pai de família. Primeiro, que sai de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Sim, está em Mateus capítulo 20, verso 1 até o 4. A Bíblia vai dizer que estes 3 versículos descarta aqui 4 horas traçadas dentro desta profecia. Perceba comigo que a primeira hora foi a madrugada, a segunda hora foi a hora nona, a terceira hora foi a hora terceira e a quarta hora foi a 1/10 hora. Se você vê em Mateus, você vai ver essas 4 horas dentro da Bíblia, mas estas 4 horas têm 4 significados. O primeiro significado é a hora da madrugada. A primeira hora é a hora dos profetas. A segunda hora é a hora dos samaritanos, que são a hora nona. A terceira hora é a hora dos judeus, que é a terceira hora. E a quarta hora, que é a 1/10 hora, é a última hora da igreja de Deus aqui na terra. Eu estou dizendo que 4 horas já passaram e nós já estamos vivendo na 1/10. Eu estou dizendo para você que esta hora aqui está acontecendo na nossa atualidade. Jesus está rasgando o céu e vai voltar para levar a noiva. Só quem é noiva aqui, levanta a tua mão para cima, abre a tua boca, rasga teu grito e veja que Jesus vai voltar, porque esta é a última hora da igreja de Deus aqui. O reino de Deus também é semelhante no Novo Testamento. Eu quero falar acerca de algumas coisas do reino. O reino dos céus destaca no livro de Mateus 31 vezes. 31 vezes se destaca em Mateus, pastor Jander. 31 vezes mais discorre do reino de Deus, porque o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra coisa. O reino dos céus é onde os celestiais virão morar, que são eu e você e aqueles que serão arrebatados. Eu estou dizendo que esta igreja aqui não vai ficar para a grande tribulação, porque tem doutrina, porque tem palavra, porque tem conversão, porque tem arrependimento. Eu estou dizendo que vai acontecer um tempo de avivamento, que muitos irão se arrepender e o reino de Deus irá chegar. Só quem tem o reino aí, só quem tem o reino. A Bíblia, escute, a Bíblia Sagrada vai dizer que descorre também, aleluia, algumas referências em outros livros da Bíblia. A primeira referência descorre em Mateus, aleluia, 4 vezes acerca do reino de Deus. Não estou dizendo do reino dos céus, estou dizendo do reino de Deus. Em Marcos descorre 15 vezes o reino de Deus. Em Lucas descreve 32 vezes o reino de Deus. Em João descreve 2 vezes o reino de Deus. Em João descreve 2 vezes. E em Atos dos Apóstolos descreve 6 vezes o reino de Deus. E eu fui descobrir mais, e eu lendo a Bíblia e pesquisando, eu descobri que, aleluia, nas epístolas paulinas descorre, aleluia, 80, aleluia, e 2 vezes o livro acerca do nome, o reino de Deus. E fazendo essas contas, nós discorre acerca de 98 acerca do nome reino de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: existe o reino de Deus aí? Diga para ele, tem o reino de Deus aí? Aleluia. Então escute o que eu vou lhe falar. O reino de Deus, ele é, aleluia, visível. Aleluia. Em Lucas capítulo 17
E versículo 20 e 21. O reino de Deus não é do mundo. O reino de Deus não é dividido. O reino de Deus não é comida, é também é bebida. Assim está escrito em Romanos 14, versículo 17 em diante. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quem tem a justiça, quem tem o reino, quem tem a paz, não humilha ninguém, não caçua de ninguém, não é melhor do que ninguém. É quem tem o reino de Deus. Levanta a tua mão, só quem tem o reino de Deus aqui. Abre a tua boca para glorificar e exaltar aquele que nos escute. O reino de Deus, escute mais um pouquinho. O reino de Deus é, aleluia, misterioso. Para nós ele é a liberdade, para nós ele é um novo tempo, para nós é um gozo eterno. O reino de Deus para nós é justiça. O reino de Deus para nós é paz. O reino de Deus para nós é união. O reino de Deus para nós é alegria. O reino de Deus é o poder de Deus para nós. O reino de Deus é batismo no Espírito Santo. O reino de Deus é a unção descida do céu. O reino de Deus é renovo. O reino de Deus é dons espirituais. O reino de Deus é poder, alegria, graça. O reino de Deus é para aqueles que não conhecem Jesus, porque dizem, os crentes faz zoada. É porque o reino de Deus está dentro desta igreja. Tem o reino aí, só quem tem. Só quem tem o reino. Só quem tem o reino. Levante a tua mão para adorar um pouquinho, filho. Enquanto nós ganhamos só quem tem a presença dele aqui pode adorar por o reino de Deus é libertador. Está baseado em Lucas capítulo 11 e versículo de número 20. O reino de Deus é igualdade. Você já entendeu? O reino de Deus é igualdade. Cutuca o irmão que está do teu lado e diga para ele: se tu pregar aqui, não fala de ninguém, miserável. Se tu pregar aqui, não bate ninguém. Se tu pregar aqui, não caçoa de ninguém. Porque o reino de Deus é igualdade. O reino de Deus é igual. Eu não sou melhor, você não é melhor. Eu não sou maior, você não é maior. Nós somos iguais. Nós somos iguais para Deus. Levanta a tua mão, coloca no ombro. Ai meu Deus. O reino de Deus é humildade. O reino de Deus, irmão Juscelino, é você, eu e eu sou você. Eu te amo e tu me ama. Não importa quem ache ruim. O reino de Deus é igualdade. Porque o outro se veste melhor, aí quer ser melhor, porque tem um sapato mais bonito, irmão. Isso é vaidade, disse Salomão. Tudo é vaidade. O reino de Deus é igualdade. O reino de Deus também é escatológico. Diga, o reino de Deus é escatologia. Diga, o reino de Deus é estudo dos últimos tempos. Eu estou dizendo que o reino de Deus, aleluia, é o arrebatamento da igreja. Eu estou dizendo que o reino de Deus é a igreja ser levada da terra para o céu. O reino de Deus é arrebatamento de sentido. O reino de Deus, eu vou voar aqui hoje. O reino de Deus não está dizendo que é a igreja que vai morar aqui, como muitos estão pregando por aí. O reino de Deus é a igreja deixando este mundo cruel e morando lá no céu, numa morada que Jesus disse: eis que eu vou para o Pai, prepararei-vos lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Só quem irá para lá, só quem vai morar lá
Levanta a mão, só quem vai, só quem vai. Só quem acredita que vai ser arrebatado. É a Bíblia. A Bíblia diz que o reino dos céus é escatológico. Em Lucas capítulo 21 e versículo de número 31, a Bíblia diz assim: assim também, quando viste acontecer estas coisas, sabeis que já está próximo o reino de Deus. Então quem tem reino na vida, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia diz que ele vem sem demora. A Bíblia diz que ele vem como relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. E meu Deus do céu, a Bíblia diz que ele é invisível e ele se manifesta aqui. Ele se manifesta aqui. Ele se manifesta aí. Só quem tem ele aí. Só quem tem ele aí. Abre a boca, só quem tem, só quem tem. Só quem sente ele. Só quem tem glória, só quem tem glória. Só quem está sentindo que ele está aqui. Abre a boca para adorar a glória. Olha a glória dele aqui. O reino dele aqui. A presença dele aqui. Chama-manto, cabelácia. Alaba-cachula, macandaranha. Adora ele, adora ele, adora ele. Eu vou deixar você adorar. Ah, meu Deus. Escute mais um pouquinho. O reino de Deus também já é chegado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, o versículo de número 6: perto está o reino de Deus de nós. Aí tem gente que não consegue ficar na paz. Tem gente que não consegue ter união. Tem gente que não consegue amar e diz que não perdoa. Pegar sua Bíblia para depois não dizer que eu sou marreta. O reino de Deus, baseado em Mateus capítulo número 12 e versículo de número 28, também é conhecido como recomeço para os crentes. Se está embaixo, Jesus tira de baixo e bota em cima. Se está caindo, Jesus levanta e coloca em cima. Quem está fraco, Jesus estende a mão e coloca em cima. Quem está de pé e pensa que é grande, Jesus pega e bota embaixo. Quem é grande, Jesus pega e bota embaixo. Mas quem é pequeno, Jesus pega e bota em cima. Sim, o reino de Deus é recomeço. Recomeço para uma família. Recomeço para o perdão. Recomeço para o amor. Recomeço para a igreja. Recomeço para os salvos. Recomeço para os libertos. Recomeço para aqueles que têm desejo de morar na glória. Olha para o irmão que está aí. Deus, aleluia. Olha para o irmão. Isso que eu vou falar. Aleluia. Cutuca ele e diga para tu não ficar parado aí. Porque tu vai deu nem glória ainda. Deu glória ainda. Eu quero ouvir teu glória. Glória. Agora tem. Meu Deus. Continua cutucando ele aí, por favor. Diga para ele assim. Ou melhor, balança ele. Diga para ele o reino de Deus. O pastor Claudomiro está dizendo: está no nosso meio. Aqui na tribuna. Aqui o reino de Deus. Aqui tem reino de Deus embaixo. Escute. O reino de Deus também em Mateus capítulo 16, versículo 19. Aí esse aqui você vai entender. Escute. O reino de Deus está aberto.
está baseado em Mateus 16 e 19. O reino de Deus está aberto. O que é que diz, pregador? Diz isso: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que te ligares no céu será te ligado na terra. Deus está dizendo para você que quando você dobra o joelho no chão, o anjo já está do lado de Jesus dizendo: eu estou assinando o que não está orando. Eu já sei que tu está pedindo. Eu vou te dar vitória, eu vou te dar vitória. Deus está dizendo, Ele está assinando a tua causa. O reino dos céus está aberto aqui. Está aberto aqui. Tem vitória para crente aqui hoje. Só quem acredita, abre a boca, rasga o grito e adora. Deixa eu entrar aqui. Aqui a videira é o reino de Deus. A videira é o reino de Deus. E quem cultivava desta videira? Quem cultivava desta videira?